Fala, minha rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam muito bem-vindos aqui para te falar sobre os últimos dias de Botafogo, as últimas notícias, na verdade, do dia do Botafogo. Então já vai deixando o seu like, eu peço humildemente aqui a sua colaboração. Então deixa seu like aqui embaixo, vem que vem, pra gente trocar uma ideia bem maneira sobre Botafogo. Eu sou o Gustavo Marinho, estamos começando mais um vídeo, espécie de live aqui. É como se fosse uma livezinha hoje, tá? Enfim, vai chegando junto, já vai deixando o seu like, colaborando aqui com o nosso trabalho, que é sempre muito importante. Então eu tô aqui esperando o seu like pra te iniciar. Hoje, cara, vamos falar bastante aqui sobre Danilo Barbosa, vamos falar também sobre técnico, será que vai efetivar o Fábio Matias, cara, meu Deus, né? Além disso, falar sobre outras notícias de mercado da bola envolvendo o Botafogo, seja saída de jogadores ou até mesmo uma possível chegada aí de algum jogador que pode ter sido descartada nesse dia de hoje. Então vamos analisar tudo aqui nessa live barra vídeo, um tipo de vídeo hoje eu não tô ao vivo pra vocês, mas tá em forma de estreia aqui, bem no estilo live, tá? Hoje eu acabei não conseguindo ficar, né, o tempão de live, eu falei, vou gravar um conteúdo bem legal pra galera, no estilo da live, pra que não sintam tanta falta assim. Lembrando que amanhã teremos live 11h30 da manhã normal, só pra deixar isso bem claro. Então vamos lá, sem mais enrolação, começar a falar um pouquinho sobre o Botafogo e sobre tudo que tá acontecendo no dia a dia aqui, pra gente poder analisar. Nós temos a situação envolvendo aí Danilo Barbosa, a situação envolvendo Marlon Freitas e, obviamente, a situação envolvendo o técnico tocando no ponto do Fábio Matias. Saiu uma notícia ontem falando que talvez o Fábio Matias seja efetivado e isso me gerou uma certa preocupação. A gente vai falar sobre isso aqui nessa live de agora, nesse vídeo, né? Antes de qualquer coisa, é bom lembrar que nós temos o nosso site, cara, fogãodomeucoração.com.br. Você pode facilmente entrar e ser feliz conhecendo esse site de notícias do Botafogo muito completo, que é o nosso site, cara, do Fogão do Meu Coração, um site que a gente fez pra você, torcedor, poder estar realmente chegando junto com a gente aí e fazendo, enfim, tá podendo ficar perto do Botafogo cada vez mais. Então, estamos aqui no nosso site, onde tem as notícias de hoje. E a primeira delas que eu queria falar com você é justamente essa daqui, do Danilo Barbosa, uma notícia que a gente trouxe aqui recentemente, vinda do UOL. E olha aqui, ó. Corinthians tenta contratação, mas Danilo Barbosa deve permanecer no Botafogo. Vamos ler aqui, ó. O Corinthians deu contato com o Botafogo manifestando interesse no meio-campista Danilo Barbosa, enquanto o Botafogo expressou um possível interesse em contar com o ponta Gustavo Mosquito, segundo o UOL. No entanto, parece improvável que a negociação se concretize. Então parece que o Botafogo teve o interesse, então, na chegada do ponta, né, do Gustavo Mosquito. Eu acho meio aleatório isso, né? O Botafogo vai querer mais um ponta e o Gustavo Mosquito ainda, acho que não tem muito a ver com o que o Botafogo está procurando no mercado. Não vejo tanto sentido assim na vinda do Gustavo Mosquito, mas tudo bem, segundo o UOL, foi o que aconteceu. O Corinthians procurou informações sobre o Danilo Barbosa e propôs uma troca de jogadores. Em resposta, o clube enviou uma lista ao Botafogo, sugerindo possíveis nomes para incluir no acordo. Por sua vez, o Botafogo mostrou interesse em Gustavo Mosquito. No entanto, ele não estava entre jogadores listados pelo Corinthians. Segundo apurado, o Timão não está disposto a liberar o ponta, especialmente por empréstimo, como foi sugerido, e nem o Botafogo quer liberar o Danilo Barbosa. Danilo Barbosa chegou ao Botafogo em 2022 e hoje é um dos principais volantes da equipe, sendo crucial para o Botafogo. Nessa temporada, ele acumula, na verdade, 11 partidas pelo clube carioca, sendo titular em 9 delas. Então a situação do Danilo Barbosa é essa aqui, né? Então assim, o Corinthians iniciou com deu meio que uma sinalizada, né, no interesse inteiro do jogador em contar com o Danilo Barbosa. Só que o Botafogo não fez jogo, quer dizer, na verdade fez jogo duro, né? Não quis liberar o Danilo Barbosa assim, ainda demonstrou ali, segundo o UOL, o interesse no Gustavo Mosquito, tá? Mas alguma coisa que eu não sei se faz muito sentido. Eu prefiro 1000 vezes contar com o Danilo Barbosa na equipe do que ter o Gustavo Mosquito como mais um ponta para disputar com o Luiz Henrique, com o Jefinho, com o Júnior Santos. Não consigo entender. Então o Danilo, para mim, hoje é crucial. É um volante de Botafogo que é muito importante que esteja aqui, enfim, que seja parte do elenco hoje, porque para mim ele é fundamental. Então eu não trocaria ele com o Gustavo Mosquito de forma alguma, até porque, como eu falei, o Botafogo não precisa de ponto. Então não entendo se realmente houve essa movimentação do Botafogo, não entendo do porquê querer Gustavo Mosquito. Mas, enfim, segundo o UOL, é isso que aconteceu. Mas o que importa é que Danilo não deve ir ao Corinthians, e isso para mim é uma grande notícia, porque
porque a gente fica preocupado, né? Quando existem aqueles rumores, a gente já entra um pouco em preocupação quanto a isso. Mas parece descartada essa possibilidade. E outra negociação, cara, também de volante, que parece que foi realmente hoje oficialmente descartada, é a do Marlon Freitas. A gente sabia que há um tempo atrás o Marlon Freitas podia estar indo pro Vasco e hoje, segundo a Rádio Tupi, o Vasco descartou a possibilidade de contratar o volante Marlon Freitas. Vamos ler aqui, ó. Marlon Freitas não faz mais parte dos possíveis reforços do Vasco. De acordo com a Rádio Tupi, o diretor executivo do futebol do clube, Alexandre Matos, descartou a contratação do jogador devido ao seu estágio titular do Botafogo e contrato em vigor. Embora tenha sido noticiado pela imprensa que Marlon desejava uma transferência e até poderia ficar de fora de um jogo importante contra o Red Bull Bragantino na Liberta, o que não se concretizou, né? O volante continua a atuar regularmente pelo Botafogo, mostrando um aumento de desempenho e tendo sua permanência assegurada por John Textor. Então, assim, parece aí que era uma notícia toda de que o Vasco queria o Marlon Freitas e que, inclusive, ele ia ficar fora do jogo contra o Bragantino porque ele estava negociando com o Vasco. Não ficou fora do jogo do Bragantino, né? Ele jogou os 2 jogos, inclusive, e tudo não passava de apenas rumores, de apenas forçação de barra da mídia vascaína, né? Vindo por aquele Pedrosa. Enfim, foi uma forçação de barra que ele falou que Marlon Freitas não jogava. Foi lá e jogou, né? Então, assim, Marlon Freitas é um jogador que o John Textor já veio a público falar que conta com ele, que gosta dele, que vai segurar o jogador a todo momento, que não quer se livrar de forma alguma do Marlon Freitas e muito menos reforçar um rival carioca com o jogador Marlon Freitas. Então, assim, o Marlon deve ser mais um que pelo menos até o meio do ano fica. Eu acho, sinceramente, opinião minha agora, eu acho difícil o Botafogo manter todos os volantes junto com a chegada do Alan. Imagina, temos Tietê, Danilo, Marlon, Alan, né? Olha quantos volantes. A volta do Patrick de Paula, imagina a quantidade de volantes que vai ter no elenco. Não faz sentido. O Tietê hoje é um jogador de volante que está mais em baixa. É um jogador que ainda não se encontrou em 2024, tanto que ele é reserva hoje, tanto do Danilo quanto do Marlon Freitas. Então, o Tietê, quem sabe, possa estar perdendo seu espaço e no meio do ano possa estar deixando o Botafogo. Mas tudo pode acontecer. O Tietê, que foi um grande jogador no passado, um dos jogadores pilares dessa equipe, pode se reencontrar e até o meio do ano está sendo titular, né? E aí o Marlon Freitas pode ter a vaga de reserva, querer sair com a chegada do Alan. Então, assim, tudo pode acontecer. Mas eu chuto aqui, eu dou meu palpite aqui de que no meio do ano o Botafogo vai perder um volante, porque vai chegar um volante ainda melhor que o Alan. Então, no meio do ano, para não ficar com tanto volante, não estar sobrecarregado de volante, o Botafogo deve vender, emprestar ou se desfazer de algum volante, seja ele o Marlon, seja ele o Tietê, que na minha opinião são os dois mais prováveis de sair no meio do ano. Então, a situação do Marlon Freitas atualmente é essa, não deve ir ao Vasco, pelo menos não agora no início do ano. Quem sabe no meio do ano as coisas possam mudar. Mas e aí? Eu quero saber de você, comenta aqui embaixo. Você quer a permanência do Marlon Freitas? Faz questão? Acha que não? O Marlon Freitas não deve ficar? Que já deu o tempo dele aqui? Ou não? Marlon Freitas tem que ficar, né? O Marlon Freitas está melhorando, está crescendo, tem que ficar. Qual a sua opinião? Comenta aqui embaixo, que a sua opinião é muito importante para a gente saber o que você, torcedor que acompanha a gente aqui, tá sentindo, tá achando e tá pensando quanto ao Marlon Freitas. É muito importante pra gente saber aqui, tá? Então, o Marlon Freitas é um jogador que vai permanecer, pelo menos por enquanto, no Botafogo. Vasco queria, Vasco tentou, mas parece que o Botafogo realmente fez jogo duro e agora o Vasco deu aquela recuada estratégica, né? Pra não falar que foi recusado, o Vasco saiu da negociação, descartou, que é o que foi noticiado aí pela mídia, pela Rádio Tupi, tá bom? Antes de ir para a próxima notícia, que é do técnico, vamos falar bastante sobre isso aqui. Cara, hoje tem Botafogo e Grêmio, cara, pelo Brasileirão Feminino no estádio Newton Santos, gratuito. Então você pode chegar lá e entrar. Eu vou estar presente, cara. Estarei presente lá no estádio Newton Santos hoje. Vou estar lá, né, conseguir uma brecha nesse horário aí da tarde para estar, enfim, colaborando, chegando junto com as meninas, tá? Como eu falei aqui e tá escrito aqui na nossa postagem, tá? Vamos enfrentar o Grêmio hoje, às 15 horas, lá no estádio Newton Santos, em confronto válido pela segunda rodada. A partida terá entrada franca, porém será limitada a 1.000 torcedores e contará com transmissão pela Botafogo TV, tá bom? Então tá aí, você quiser chegar junto e estar lá também, eu estarei lá. Espero você também, se puder e quiser, chegar junto hoje no Newton para ver as meninas. Valeu! Ainda antes de chegar no técnico, vou falar disso já, eu juro. Botafogo recusa a proposta do Cincinnati e outras inúmeras no passado por Martin Nascimento
preferindo um empréstimo, cara. Não sei se eu concordo muito com essa ação do Botafogo, não. O Botafogo recusou uma proposta de compra do FC Cincinnati dos Estados Unidos pelo atacante Matheus Nascimento. A informação é do jornalista Christian Moraes, do perfil Território MLS. Os valores da proposta não foram revelados, mas ainda, segundo o Moraes, o Botafogo tem a preferência no momento de emprestar o atacante de 20 anos. O contrato de Matheus com o Glorioso vai até dezembro de 2025. Além de Matheus Nascimento, Júnior Santos, Marlon Freitas e Jacob Montes também estão no radar da MLS. Cara, Jacob Montes é bizarro. Mas também temos aí, ó, Júnior Santos no radar da MLS, Marlon Freitas, tá? Ainda sobre o Matheus Nascimento, o Botafogo recusou mais uma proposta pelo atacante. De acordo com o ex-gerente de futebol Túlio Lustosa, houve uma oferta de 10 milhões de euros em 2020. Já em 2021, uma proposta oficial projetava até 23 milhões de euros, quase 150 milhões de reais na cotação da época, como revelou o presidente do César Mello. Teve uma proposta realmente formal, escrita, que era do Braga de Portugal. Eu não considerei porque eu achei que ele é muito barato. Ele queria me pagar 10 milhões de euros por 50% do passe. E depois pagaria mais metade quando vendesse. Ele achava que venderia por uns 30 depois e o Botafogo ficaria com mais 15. Daria uns 23 milhões. Eu achei que era pouco na época. Todo mundo falava em 30 milhões de euros no mínimo. Olha aí que talvez um erro, né? Já em 23, houve uma proposta de 9 milhões de euros, 48 milhões de reais, do Nottingham Forest da Inglaterra, recusada por John Textor, acionista da SAF Botafogo. Hoje, Matheus Nascimento, de 20 anos, é terceira opção na reserva Botafogo. No time principal, o jovem marcou até agora 11 gols em 88 jogos, que números horrorosos. Reserva na maior parte das vezes, ele tem média de 42,7 minutos por partida. Cara, a situação do Matheus é muito complicada até de falar, cara. Pô, se chegou uma proposta dessa na época do Braga, de 10 milhões por 50%, mais tantos 15 milhões depois no futuro. Um erro grave do César não ter vendido, tá? E agora o Matheus Nascimento completamente desvalorizado, né? Tem como aqui, ó, 11 gols em 88 jogos, óbvio que ele joga 90% dos jogos como reserva, vem do banco, mas, cara, mesmo assim, é muito pouco gol e isso não faz ele ter uma boa vitrine, não faz ele ter um bom olhar para outras equipes chegarem com proposta de 100 milhões de reais, algo assim, como era esperado, né? Ou até muito mais pelo Durcés naquela época. Então, situação complicada e delicada do Matheus Nascimento. E aí, o que o Botafogo faz? O que a gente faz? Será que o empréstimo realmente é a melhor opção para tentar valorizar um pouco mais o atleta e vender por mais? Talvez seja. Mas será que alguém quer pegar o Matheus por empréstimo? E agora chegando para nossa última, quase que eu engasguei aqui, né? Chegando para nossa última notícia desse vídeo, né? Aqui de hoje, que é a notícia do Fábio Matias. Ala do departamento de futebol quer efetivação de Fábio Matias. Textor prefere um técnico de fora. Olha só que bizarrice, cara. Eu vou dar a opinião depois, tá? Fábio Matias assumiu o Botafogo com a saída de Thiago Nunes e o objetivo claro, classificação para a fase de grupos da Libertadores. O interino cumpriu a missão e foi além. Venceu o clássico, está invicto e possui ótimo retrospecto com 6 vitórias e um empate à frente da equipe. Diante disso, uma ala do departamento de futebol do Glorioso pediu a efetivação do interino para o John Textor. Entretanto, o proprietário da SAF prefere um treinador de fora e continua as buscas para encontrar alguém com as características semelhantes a de Luiz Castro. Neste cenário, Fábio Matias escolhe por fora como uma opção caso o Textor não consiga um substituto para liderar o projeto e desenvolver a Botafogo Way. Notícia aqui, então, do Matheus Medeiros, tá? O tweet aqui em questão onde ele fala sobre isso. Agora, gente, minha opinião, minha humilde opinião, vou até colocar na tela cheia aqui. Cara, não vejo sentido, tá? Já falei isso na live de ontem e repito hoje. O tempo tá acabando. O Botafogo tá brincando com a sorte, tá? O Botafogo está sim brincando com a sorte. O Botafogo tem hoje um técnico super interino, super promissor, bem legal. O Fábio Matias realmente é muito promissor. Mas não pode ser o nosso nome para a temporada. Pô, pelo amor de Deus, tá? Nós precisamos de um nome grande, nós precisamos de um cara experiente, um cara acostumado com Libertadores, um cara acostumado com o Brasil, um cara acostumado com projetos a longo prazo, um cara vencedor, experiente. Fábio Matias deu conta até agora, mas será que ele vai dar conta o ano inteiro, cara? Será que não é um risco você efetivar um cara como aconteceu com o Lúcio Flávio? Todo mundo achava que o Lúcio Flávio tinha potencial. Efetivamos, ganhamos um clássico do Fluminense também. Todo mundo se empolgou. E aí, olha o que aconteceu depois. Perdemos o título. Perdemos o título mais ganho da história. Então, será que é de novo, mais uma vez, uma possibilidade efetivar um interino? Tendo uma Copa Libertadores pela frente.
uma Copa do Brasil, um Brasileirão, tudo isso com um elenco muito forte. Será que realmente é a melhor opção efetivar Fábio Matias, cara? Eu não acho. Não acho. E acho, inclusive, que o Botafogo está perdendo tempo. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. Amanhã o Botafogo volta aos treinos após a pausa para a data FIFA. E amanhã será dia 22. Dia 3 de abril, o Botafogo estreia na fase de grupos. 22, esse mês vai até 31. Até 31 são o quê? 9 dias. Mais 3, o Botafogo tem, a partir de amanhã, 12 dias até a estreia na fase de grupos. E até agora nenhum treinador, cara. Nenhum treinador pronto para chegar. Não é possível. Não é possível. Eu fico indignado. Fica aqui minha indignação. Porque, teoricamente, não tem nenhum nome próximo. Ninguém tá falando sobre nenhum nome. Agora estão falando sobre efetivar o Fábio Matias. Ou seja, tá tão difícil assim. Não é possível. O Botafogo demitiu o Thiago Nunes, gente, dia 22 de fevereiro. Amanhã, dia 22 de março. Amanhã faz um mês que o Botafogo demitiu o Thiago Nunes. Não é possível que em um mês, até o tempo de antes de demitir, que já sabia que ia demitir, não é possível que nesse 1 mês e 15 dias aí, o Botafogo não tenha conseguido um nome. Não é possível. É tão grande o nome que vai chegar assim para tanto demora? Ou será que o Botafogo está enrolado no mercado? Eu fico preocupado e realmente isso é um ponto que eu precisava falar com vocês aqui. Mas é isso, minha rapaziada.